Tem um fenômeno psicológico que acontece com vítimas de assédio moral, não sei se isso acontece com vítimas de assédio sexual, enfim, mas de assédio moral sim, e que eu me dei conta dele depois de alguns meses de psicoterapia, e que ele é muito intrigante, muito interessante, porque ele parece ser a essência filosófica, design analítica, vamos dizer assim, da experiência do assediado na questão do assédio, que é o sentimento de solidão, o sentimento de estar sozinho. Não de estar sozinho no sentido de não ter companhia das pessoas, mas no sentido de que muitas vezes você se sente sozinho lutando contra uma estrutura, que é o Estado ou a empresa que você sofreu assédio moral, contra uma máquina que é muito maior que você. E você começa a duvidar de si mesmo, se realmente aquilo aconteceu. Então, a validação dos outros, quando começam a saber do caso, é muito importante nesse momento. E foi, por exemplo, que eu percebi que eu melhorava dos sintomas das sequelas psicológicas do assédio moral quando eu estava com meus amigos, quando eu estava na minha comunidade religiosa, quando eu estudava ali para passar no doutorado, ou seja, quando eu lia artigos filosóficos, ou seja, tudo aquilo que me recoloca o meu valor no mundo, né, que me tira dessa solidão ontológica, né? Então, é uma espécie de, em termos de design análise, a gente poderia dizer que existe uma estrutura fundamental do ser humano, do estar aí humano no mundo, é uma coisa chamada Mitsein, que é o ser com. Então, o assédio moral ele é o colapso desse ser com. Ou seja, ele é o colapso dessa estrutura própria do Dasein, que é o ser do homem, né? O ser do humano, que é essa coisa de que o sentido é partilhado em comum, que há algum grau de confiança para que nós vivamos em sociedade, por exemplo, né? Então, o assédio moral ele surge na consciência como um colapso disso. Por daí que existe um abismo da solidão. Então, esse parece ser o cerne da experiência psicológica do assédio moral. E se você já passou por isso, você pode comentar aqui algo parecido, como você se sente sozinho, como às vezes seus colegas de trabalho passam a defender o assediador, ou passam a dizer, você está exagerando, e você passa até a duvidar de si mesmo, ou seja, é como se fosse uma espécie de solidão que chega a ser sentida como epistêmica, porque você duvida da sua própria cognição. E aí, com meses de psicoterapia, eu fui percebendo que era esse o buraco na minha alma que existia, mas que todo buraco ele está ali para ser iluminado. E aí eu aprendi com o arcano da temperança, o arcano 14 do tarô, que nós devemos iluminar ali com coisas que nos fortalecem o sentido de vida e que nos restitua esse ser com. Por isso que eu fui atrás da justiça, por isso que agora eu vou judicializar a questão, por isso que eu procurei o Ministério Público, por isso que eu procurei advogado, por isso que eu procurei outros profissionais da minha área, para que eles pudessem olhar a situação. E aí sim, essa luta por justiça, ela é parte dessa